Fonte és tu de toda bênção, vem o canto me inspirar. A misericórdia tua, quero em alto som louvar. Ó, ensina um novo canto dos remidos lá dos céus, e ao teu servo, ao povo santo, pra louvarmos-te, bom Deus. Ao Senhor eu agradeço, por Jesus me socorreu, e por sua graça um dia vai levar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, dos pecados meus lavou-me com seu sangue, o bom Jesus. Devedor da tua graça, cada dia e hora sou, teu cuidado sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. O meu ser é vacilante, toma-o, prende-o com amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. O meu ser é vacilante, toma-o, prende-o com amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. Olá, irmãos, tudo bem? A graça de Jesus esteja com todos vocês que estão nos assistindo. Não sei se vocês estão nos assistindo à noite, ou pela manhã, ou à tarde, mas que Deus abençoe a sua vida e se cuidem, tá certo? Se protejam, orem, peçam para que Deus sempre possa estar cuidando da sua saúde, principalmente nesse momento atual que nós estamos vivendo. Sejam todos bem-vindos, né? Eu vou ler agora o versículo que se encontra em 2 Coríntios 12, versículo 10, que fala o seguinte: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque porquanto estou fraco, então é que sou forte. Oremos. Senhor Deus, Pai, eu te agradeço, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito por cada um de nós. Eu te agradeço pela vida dessas pessoas que estão assistindo nas suas casas, através dos seus celulares, através dos seus computadores. Eu peço que o Senhor cuide de cada um, Senhor, que o Senhor ajude nas nossas fraquezas, que o Senhor nos ensine a ter mais e mais perseverança, mais e mais força, Senhor, para lutarmos, principalmente nesse momento atual que nós estamos vivendo, Senhor. Cuida de cada um, Senhor. Guia, Senhor, guia os nossos passos, Pai, para que todos os dias nós possamos aprender a ter mais sabedoria, Senhor, e a ter mais conhecimento de Ti, e que possamos todos os dias, Senhor, buscarmos mais e mais ao Senhor. Amém. Todo ano nós temos nossas campanhas de missões, com o intuito de ajudar os nossos missionários, os projetos onde os missionários estão implantados. Existem hoje milhares de missionários
no mundo todo, aqui no Brasil, nas regiões do Ceará, fora, em todo o mundo existem muitos missionários que vêm lutado, vêm pregado a palavra, muitas vezes através de muitas dificuldades, com alegrias, com tristezas, mas eles continuam firmes, perseverando, porque eles sabem de quem ele tem pregado, eles sabem em quem eles têm crido. Então, todo ano nós fazemos as nossas campanhas de missões exatamente para isso, para poder dar esse apoio para eles, para poder ajudar cada projeto dos missionários. Durante o mês da campanha, os irmãos puderam estar vendo as notícias missionárias. Podemos ver o quanto é importante pregarmos a palavra do Senhor e o quanto isso traz frutos verdadeiros. E essa campanha, ela tem como foco o tema: Viva o poder de transformar. Ele se encontra lá em 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Hoje a covardia ela vem paralisando muitos de nós cristãos, e vem fazendo com que a gente muitas vezes deixe de fazer a vontade de Deus, às vezes por medo, por timidez, mas Deus, através dessa palavra, Deus ele nos mostra que Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio, e que a gente possa usar isso para levar a palavra de Deus, para servir a todos os irmãos, as pessoas que estão lá fora. Então, o tema da campanha é Viva o poder de transformar, que vocês vivam o poder de transformar. Todo ano nós colocamos o alvo pessoal da igreja, e esse ano é R$3.500. Então, que vocês possam orar para que a gente possa alcançar esse alvo ou ultrapassar esse alvo, tá certo? Agora vamos louvar o nosso Senhor. Amém, graças e paz, irmãos, boa noite a todos. Vamos louvar o nosso Deus. Vamos começar com uma canção que é um convite para nós adorarmos, para nós glorificarmos a Ele. E você aí da sua casa faça isso, cante, aumente o volume da sua TV, do seu celular e canta junto com a gente. Amém? A gente vai começar com Vim para Adorar-te. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Exaltado nas alturas,
me separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, nós não temos o que temer. Diga, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre, Jesus. Choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Jesus, aleluia, glória a Deus. Agora nós diremos que nossa vida está totalmente rendida ao Senhor. Diremos que Ele é o nosso mestre, Ele que conduz, Ele que guia as nossas vidas. Nós diremos isso através dessa canção. Que você vai cantar junto aí na sua casa. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus.
Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Cante isso ao Senhor, amém? Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Cante isso ao Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. E pra sempre cantarei, faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. E pra sempre cantarei, faz em mim o teu querer. Amém. Glória a Deus. Agora é o momento da notícia missionária, onde nós sempre levamos uma notícia sobre o campo sobre o campo missionário, sobre o missionário, sobre o projeto. E essa notícia que eu quero trazer hoje para vocês é sobre uma criança do PEP. O que é PEP, Ana Paula? PEP é o programa de educação pré-escolar
da Junta de Missões Mundiais. Eu vou contar agora para você a notícia do Santiago, que é um ex-aluno do programa. Santiago tinha muitas dificuldades para aprender e se desenvolver na área educacional. Antes de chegar ao PEP, foi expulso de várias instituições por causa das limitações de aprendizagem. Nenhum colégio queria aceitá-lo e a sua mãe já não sabia o que fazer. Foi aí que ela ouviu falar do PEP, que estava começando no seu bairro, e não perdeu tempo, correu até lá e compartilhou a sua angústia com a nossa missionária educadora. Aí o Santiago ele se matriculou e com o passar do tempo e com a ajuda da missionária educadora, ele começou a se desenvolver de maneira expressiva e logo aprendeu a ler, escrever e a falar mais corretamente. Ele sempre expressava o que sentia e transmitia, sempre as suas emoções. Antes ele não conseguia se expressar de forma que as pessoas pudessem entender. Sua mãe, emocionada, disse: "Louva a Deus pela oportunidade que o programa deu ao meu filho. Ele recebeu tantos cuidados. Damos glória a Deus porque na Colômbia a equipe do PEP vive o poder de transformar." Muitos homens e mulheres na Bíblia, eles receberam de Deus o poder, o amor e o equilíbrio para exatamente poder transformar a vida dessas pessoas. Então, existem outros programas que a Junta de Missionárias de Missões Mundiais, ela faz parte. Então, que possamos estar orando por esses programas, por esses projetos, porque através da vida dessa missionária educadora, através desse programa, a vida do Santiago ele foi transformada. E hoje ele é uma pessoa diferente. Então, que a gente possa orar pelas pessoas, pela vida de todos os missionários que estão no campo, porque não é fácil, mas eles fazem isso com muito amor e com muita dedicação, olhando sempre para essas pessoas e pensando que Cristo também faria dessa forma. Nesse momento eu vou tirar um tempo para a gente orar pela vida dos missionários, que a gente possa entregar a vida deles nas mãos do Senhor. Eu gostaria de chamar a Lia para fazer essa oração. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por esse momento de estarmos aqui, Deus, na Tua casa, te louvando, te adorando, te cultuando, Deus, na maneira que podemos, Jesus. Eu te peço agora que o Senhor possa abençoar cada missionário, Senhor, cada pessoa que sai do seu lar, Deus, e fazer o ID do Senhor. Abençoa, Deus, dá suporte, Deus, em nome de Jesus, dá coragem, Senhor. E abençoa para que essas pessoas nunca retrocedam, Senhor, independente de todas as dificuldades. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, agora o missionário que vai trazer a Tua palavra. Usa ele, Deus, e que ele fale não aquilo que ele queira falar, mas aquilo que o Senhor quer que a gente escute. Em nome de Jesus. Amém. Alguns irmãos, com certeza, devem estar em dúvida sobre a oferta missionária. Teremos até o dia 5, tá certo, para estarmos recebendo a oferta missionária. Ana Paula, como eu faço? Embaixo do vídeo vai ter o link da conta, o Pix, e quem quiser depositar através dessa forma, só envia o comprovante ou para mim, vou deixar meu número também, ou para alguns irmãos da igreja, tá certo? Que seja responsável pela conta, tá bom? Também, Ana Paula, não consigo fazer o Pix, não tenho como fazer esse depósito.
Tem como eu entregar nas mãos de alguém? Só falar comigo, tá certo? Que a gente dá um jeitinho, tá certo? Agora, eu gostaria de apresentar o Teatro Peça Boa, né? Eles fizeram um vídeo pra gente. Um vídeo que eu gostaria que vocês prestassem atenção e que vocês realmente entendessem um pouco da mensagem que esse vídeo ele está trazendo para cada um de nós, tá certo? Viva o poder de transformar. Esse tema é um tema que convida, que desafia todos aqueles que caminham com Jesus a viver um evangelho de forma ousada, sendo bênção nas mãos de Deus para abençoar o mundo, sendo luz e sal para essa terra que tanto necessita. Mas esse convite não é apenas um convite ou um desafio para aqueles que caminham com o Senhor Jesus. É um convite para você que um dia caminhou com Jesus, mas por algum motivo se desviou desse caminho. E eu te convido essa noite a retomar a caminhada para ser novamente bênção nas mãos de Deus e para ser bênção para esse mundo. E talvez você diga, eu quero voltar, mas eu tenho medo do que as pessoas vão falar e se Deus vai me receber. Bem, se você entregar a tua vida na mão de Deus e retomar, eu lhe garanto que aqueles que são cristãos vão ficar felizes por você. Felizes porque você vai estar caminhando no caminho correto, o caminho da luz. E se Deus vai te receber, o amor de Deus é incondicional. Se houver realmente arrependimento no seu coração e desejo de entregar sua vida nas mãos dele, a Bíblia diz que ele é fiel e justo para te purificar de toda iniquidade. Então eu te convido nesse momento a caminhar novamente com o Senhor Jesus e ser bênção na mão dele para abençoar outras vidas. E eu te convido a assistir um vídeo agora, que fala da parábola do filho pródigo, que vai ser interpretada pelo irmão Joel e pelo meu sogro, que já está na eternidade. Nesse vídeo mostra o amor incondicional de Deus por nós, pecadores. Então, fique com Deus, que você possa tomar a sua decisão de caminhar com o Senhor e ser bênção nas mãos de Deus. Até a próxima. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte, são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde se debruça no portão. Mais um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte, são torrentes que arrebentam o chão.
Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Como o amor de Deus é lindo, né, irmãos? Valorize esse amor de Deus pela vida de vocês. Veja o quanto Deus ama cada um de vocês. Agora eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor para cantar e louvar o nosso Senhor com a nossa música da campanha de missões. E pelo poder do Espírito, Deus nos chamou não por obras, mas pelo seu poder. Queremos testemunhar, despertar esse dom de Deus, o testemunho do nosso Senhor, não me envergonhe. Aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Jesus é poder, vida para todo que crer, ao cativo, liberdade. E ao mundo, transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Jesus é o poder, vida para todo que crer, ao cativo, liberdade. Ao mundo, transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder.
Gostaria agora de chamar o missionário Mateus. Hoje o missionário vai trazer a palavra para a gente. Ele já veio aqui antes, é uma pessoa que sempre está disposta a servir ao reino e sempre está disposta a aceitar o nosso convite. Bom, amém, irmãos. Que prazer, privilégio estar com vocês aqui, pelo menos parcialmente. Faz muita falta ver muitos rostos conhecidos aqui, mas louvamos a Deus por essa plataforma, por Ele nos permitir, pelo menos, vivenciar um pouco dessa comunhão, pelo menos parcialmente. Então, pelo menos vamos louvar a Deus por essa circunstância. Hoje nós vamos meditar um pouco em 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 1, vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Então, já peço que, se você puder acompanhar comigo, abrir a sua Bíblia, para que facilite o nosso entendimento nesse momento. 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Amém? Antes disso, vamos fazer mais uma oração, pedir que o Senhor nos conduza nesse momento. Ó Deus Pai Santo, queremos te agradecer por mais um culto, queremos te agradecer pela tua palavra, pela verdade revelada nas tuas escrituras, Senhor. Nesse momento queremos te pedir que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que possamos compreender as verdades da tua palavra, Pai. Que teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento nesse momento, para que possamos receber de ti o teu ensinamento e para que possamos colocá-lo em prática, no nome de Jesus. Amém. Leamos o texto. Versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. Estou certo de que habita também em você. Por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras,
mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Amém. Meus irmãos, nós podemos observar aqui no texto que o apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, ele escreve já contemplando os seus últimos dias aqui nesse mundo. É como se a morte de Paulo, o seu sofrimento, já estivesse tão tangível que nós podemos observar isso aqui nas Sagradas Escrituras, nessa carta. O apóstolo Paulo, ele encarcerado, escreve para o seu amado filho na fé, Timóteo, de alguma forma, para dar essas últimas instruções, talvez, para que Paulo, já contemplando os seus últimos dias, já sabendo que o seu encontro com o Senhor Jesus é breve, ele deseja então deixar essas últimas instruções, esse encorajamento, para que Timóteo possa continuar a caminhada. E por incrível que pareça, irmãos, quem que poderia imaginar que o apóstolo Paulo, humanamente falando, o maior evangelista e missionário que o mundo já viu, acabasse a sua carreira sozinho, abandonado pelas igrejas, como fala o versículo 15. Paulo diz que ele sofreu abandono por aqueles da província da Ásia. Então, quem que poderia imaginar que nos últimos dias de sua vida o apóstolo estivesse sozinho, abandonado em um cárcere romano, esperando o seu julgamento e a sua sentença? Nós somos seres sociais, nós precisamos estar em comunhão com outras pessoas, como nós temos vivenciado nesses dias de pandemia, de lockdown, a falta que nos faz a comunhão com os irmãos, a falta que nos faz ter pessoas ao nosso lado, e guardadas as devidas proporções, é óbvio, nesse momento nós podemos sentir pelo menos uma parte, um pouquinho daquilo que Paulo estava sofrendo naquele cárcere, longe das pessoas que ele amava, longe das suas igrejas que ele amava, longe das pessoas que ele tinha discipulado na fé. Paulo, ele se sentia sozinho, estava se sentindo de alguma forma desamparado. Porém, a situação que Paulo estava vivendo, irmãos, era muito, muito desconfortável. O seu fim era inevitável. Assim, Paulo, ele sente a necessidade de escrever a Timóteo para conceder essas últimas instruções. É como se Paulo estivesse numa maratona passando o bastão para Timóteo. Então, esse momento devia ser feito de forma muito cuidadosa. Assim como um maratonista passa um bastão para o outro, assim Paulo estava passando o bastão do ministério para seu amado filho na fé e no Senhor, Timóteo. Paulo, ele, no versículo 4, diz que lembra das suas lágrimas e está ansioso por ver Timóteo, para que eu transborde de alegria. Paulo diz que lembra da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e eu estou certo que habita também em você. Paulo, ele deseja encorajar o seu discípulo, fazendo com que ele se recorde da sua caminhada na fé, fazendo com que ele se recorde da sua convicção no Senhor, porque nos momentos onde nós estamos fraquejando, nos momentos onde a nossa convicção está vacilante, está sendo abalada, é importante que nós tenhamos a lembrança da nossa caminhada, da nossa fé genuína e da nossa convicção, porque é a nossa convicção que vai nos manter de pé nos momentos de dificuldade. É a nossa convicção no Senhor, a nossa fé genuína
que vai fazer com que a nossa fé não seja abalada pelas circunstâncias externas, pelas dificuldades. Paulo lhe diz que ele lembra das lágrimas e está ansioso por ver aquele a quem ele ama, para que eu transborde também de alegria. Paulo lhe diz que ele lembra da fé de Timóteo, uma fé que é sem fingimento, uma fé que ele herdou através da sua família, do ensino cristão da sua família, tanto da sua avó como da sua mãe. Paulo ele deseja lembrar ao seu filho amado na fé que Timóteo está pronto, está apto para a boa obra do Evangelho, porque ele lembra muito bem da sua convicção, da sua fé genuína e da sua caminhada com o Senhor. Parece um pouco óbvio, mas antes da gente se envolver na obra missionária, antes da gente se envolver com a obra de forma geral, a obra do reino de Deus, é necessário que primeiro a gente tenha um encontro real com Deus da obra. Como que a gente vai convidar pessoas a se tornarem discípulos de Jesus, se nem mesmo nós ainda somos os seus discípulos? Para isso, antes de fazermos qualquer coisa para o Senhor, é necessário que tenhamos uma plena convicção da nossa fé em Jesus Cristo, para que no momento das dificuldades, dos momentos onde as coisas apertarem, a nossa convicção esteja inabalável. O versículo 6 diz o seguinte: por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Provavelmente, irmãos, as circunstâncias externas nessa época eram difíceis. Os dias não eram fáceis, semelhante aos dias que estamos vivendo, guardadas as devidas proporções. Provavelmente Timóteo estava com o fogo da sua convicção baixo. A palavra aqui utilizada é reavive o dom de Deus que está em você. Paulo então deseja fazer com que essa chama da convicção de Timóteo ela reavive. Esse fogo que está baixo, ele precisa de alguma forma reacender. Assim como a gente está fazendo um churrasco, alguma coisa assim, e aí as brasas elas estão com o fogo baixo, e aí a gente começa a abanar, e esse fogo parece que ele reavive, parece que ele revive. Assim estava a convicção de Timóteo. Provavelmente a sua convicção estava vacilante diante de que o seu maior discipulador, aquela pessoa na qual ele se espelhava, estava encarcerado. E aí provavelmente Timóteo não via esperança para aquela situação. Paulo então encoraja o seu amado discípulo a não olhar para as circunstâncias externas, mas olhar para a sua fé genuína, a sua convicção na salvação em Jesus Cristo. Então, é com essas palavras, é com esse encorajamento que Paulo faz com que a chama da convicção de Timóteo reavive mais uma vez. Esse fogo que estava baixo, agora começa a crescer mais uma vez, lembrando que a boa obra do Evangelho não é vã em Cristo Jesus. Então, Paulo relembra dessa sinceridade do seu discípulo, faz com que ele volte os seus olhos à lembrança, trazendo à memória aquilo que lhe dá esperança, olhando para Cristo Jesus. Então, essa lembrança no percurso da fé é fundamental. Então, quantas vezes durante esse período de quarentena a nossa fé ela vacilou, ela esmoreceu? Posso falar por mim, por muitos dias fiquei triste, abalado diante das circunstâncias, mas o que a Bíblia nos diz é que devemos olhar para a nossa vida, olhar para o nosso passado, olhar para o nosso histórico na caminhada e ver quantas e quantas vezes o Senhor cuidou de nós, quantas e quantas vezes o Senhor tem estado conosco, de quantos milagres Ele fez na nossa vida, e nos lembrar das grandes promessas de Deus, que Jesus nos prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olhando para o Evangelho, podemos observar que nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Não é morte, não é vida, não é principado, não é potestade, nem mesmo a nossa incredulidade, porque nós somos salvos convictamente pela obra salvífica de Jesus Cristo. No versículo 7, Paulo diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O texto diz que o Senhor ele não nos deu um espírito de temor, de medo, para que possamos ficar aterrorizados diante das circunstâncias, mas, pelo contrário, o espírito que o Senhor derramou sobre nós é um espírito de poder, de amor e de moderação, de poder para testemunhar o Evangelho de Jesus, de poder para resistir às duras circunstâncias da vida que fazem com que a gente esmoreça a nossa fé, poder e força para testemunhar aquele que nos salvou para aqueles que ainda não o conhecem, poder para falar do Evangelho em todas as nações, em todos os povos, para todas as pessoas que ainda não ouviram o santo Evangelho de Deus, e amor e moderação, para que possamos estar firmes no Evangelho durante esse anúncio. Versículo 8: portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Quando nós olhamos, queridos, para esse texto e vemos o convite que Paulo faz a Timóteo, o convite que o Evangelho faz para nós, é um convite de morte, é um convite de sofrimento. Então, o Espírito que foi nos dado não é um espírito de medo, mas de poder, amor, de moderação, para que nós não nos envergonhemos do testemunho de nosso Senhor, e nem do seu prisioneiro, que no caso é Paulo. O apóstolo estava encarcerado, mas a mensagem do Evangelho estava livre. O apóstolo estava preso, com as suas mãos algemadas, mas o poder de Deus manifestado do Evangelho não. Paulo diz que, pelo contrário, ao invés de se envergonhar do Evangelho, participemos ou participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Parece, irmãos, que há uma ligação aqui entre Evangelho e sofrimento. Parece que quando olhamos para as Escrituras, olhamos para a vida dos santos de Deus, olhamos para a nossa vida, parece que não há como separarmos uma vida cristã do sofrimento. Parece que de alguma forma aquele que foi chamado a seguir os passos de Jesus também é chamado à dura estrada do sofrimento. C.S. Lewis diz que o sofrimento, de alguma forma, ele é o megafone de Deus. Parece que nós estamos surdos diante de circunstâncias favoráveis e Deus ele nos traz circunstâncias difíceis para que de alguma forma nós podemos ouvir a sua voz em meio às nossas dores e em meio às aflições. Paulo diz que esse espírito que foi nos dado de poder, de amor e de moderação, ele precisa ser canalizado para o testemunho do Evangelho, para que nós não nos envergonhemos do seu poder, tendo a plena consciência de que assim como Cristo Jesus padeceu e sofreu, assim como o apóstolo Paulo também sofreu, assim também nós somos chamados a sofrer por amor ao Evangelho. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, essa salvação que nos foi outorgada no Senhor, ela já foi concretizada antes dos tempos eternos. Antes do universo ser formado, antes das galáxias serem formadas, Cristo Jesus já tinha morrido em favor de nós. A salvação de Deus já tinha sido concretizada em nosso favor, não pelas nossas obras,
não por aquilo que a gente conhece do Senhor, não pelo tempo de oração que a gente tem, não pela quantidade de Bíblia que a gente sabe, não pelas nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Quando nós olhamos para palavras como essas, irmãos, parece um pouco desconcertante saber que essas palavras foram escritas por um homem que estava encarcerado, um homem que estava já nos seus últimos dias, vislumbrando a eternidade, mas antes disso, vislumbrando a sua morte. Parece que essas palavras, de alguma forma, elas são desconcertantes para nós, porque quem de nós iria apostar em um empreendimento falido como esse, humanamente falando? Por que Timóteo iria aceitar um jugo e uma responsabilidade como essa, como o ministério que Paulo estava oferecendo a ele? E hoje, por que nós estamos, será que nós estamos dispostos mesmo a abraçar o Evangelho em sua totalidade? Será que nós estamos dispostos a apostar todas as nossas fichas no Evangelho? Olhando o relato de Paulo ao seu amado discípulo Timóteo, Timóteo pode vislumbrar o seu futuro, a sua vida na vida de Paulo. Timóteo pode olhar para a vida de Paulo e ver que esse é o seu destino. Será que nós podemos fazer isso também hoje? Olhar para o Evangelho, olhar para o custo que o Evangelho nos pede, o alto custo, o preço que é alto, aquilo que o Evangelho nos pede é tudo, aquilo que é de maior valor para nós que a nossa própria vida. O Evangelho requeriu isso de Paulo e Paulo o ofertou voluntariamente. Assim o Evangelho também nos pede os nossos sonhos, nos pede a nossa vida, nos pede a nossa existência por completo. O Evangelho requer de nós tudo aquilo que nós temos, para que assim, somente assim, podemos seguir os passos de Jesus. Somente assim podemos caminhar na dura estrada do sofrimento com a plena convicção que o Senhor está conosco em todos os momentos. Podemos então receber e sentir a plena presença do Senhor conosco, caminhando conosco no estreito caminho, porque o Evangelho nos cobra algo, e esse algo nós já oferecemos, que é a nossa vida. A nossa vida por completa foi oferecida, assim como Paulo ofereceu sua vida, assim como Timóteo estava disposto a oferecer. O Espírito que Deus nos deu é um Espírito de poder, não de covardia, é de amor e não de moderação, para que nós não nos envergonhemos do testemunho de Jesus. Quantas vezes, irmãos, nós nos envergonhamos de Jesus? Quantas vezes a nossa crença não está conforme a nossa prática? Vivemos essa dualidade, essa dicotomia, não conseguimos colocar em prática aquilo que a gente acredita. Por tão pouco, às vezes, nós deixamos de testemunhar o Evangelho. Por tão pouco, nós deixamos de crer em Jesus, em estar com Ele. Mas o texto diz que Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo a sua própria determinação. E manifestada no versículo 10, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como também trouxe luz à vida e à imortalidade. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Paulo diz que, de alguma forma, os sofrimentos do tempo presente, eles não se comparam à glória que nos está revelada. Olha que coisa, parece que em Coríntios, Paulo diz que os sofrimentos, eles parecem que são leves e momentâneos e passageiros, comparados à glória da eternidade.
Pense em todos os sofrimentos que você tem passado nesse momento. A Escritura nos diz que eles são leves e momentâneos comparados ao peso de glória que teremos na eternidade. Então, tudo aquilo que nós passamos neste mundo, por amor a Jesus e ao seu Evangelho, não nos envergonhando do testemunho do nosso Senhor, tudo isso é leve e momentâneo. A pandemia é leve e momentânea. O coronavírus é leve e momentâneo quando comparados ao peso da glória que nos está proposta em Cristo Jesus. E aí, quando nós mudamos a nossa perspectiva e saímos da perspectiva terrena e olhamos para a perspectiva eterna, podemos nos regozijar. Podemos entender que, mesmo preso, Paulo encorajava alguém que estava livre. Mesmo preso, Paulo nos encoraja a nós que estamos livres, sabendo que o Evangelho não está preso, sabendo que o poder da salvação está atuando agora, em todos os momentos, mesmo quando nós estamos presos em nossas casas. O Evangelho está efetuando a salvação em Cristo Jesus. Versículo 12: por isso, estou sofrendo estas coisas. De alguma forma, as prisões do apóstolo Paulo contribuíam para a pregação do Evangelho. Em Filipenses capítulo 1, versículo 12 ao 14, diz o seguinte: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Deus, então, colocou o apóstolo preso para que, de alguma forma, a igreja e o seu povo, o povo de Deus, fosse estimulado. Quando nós olhamos a vida do povo de Deus em Atos dos Apóstolos, vemos que houve uma grande perseguição na igreja, e aí essa grande perseguição ocasionou uma grande dispersão. As pessoas estavam sendo dispersas e ao mesmo tempo pregando o Evangelho. Enquanto fugiam, enquanto sofriam, a igreja pregava o Evangelho. Certamente, se qualquer um de nós estivesse na mesma condição do apóstolo Paulo, estaríamos desesperados. Mas Paulo tinha a plena convicção que as suas algemas estavam de acordo com a vontade do Senhor, que antes de ser preso do império, o apóstolo era um prisioneiro do Senhor, sabendo que nesse mundo ele não tinha mais nada de valor, ele não tinha mais nada a oferecer a Jesus, sua vida já tinha sido oferecida. Versículo 12: e por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. As Escrituras nos dão plena convicção que podemos sim depositar toda a nossa esperança no Evangelho. Aqui o apóstolo ele evoca um sentimento, um modo de pensar da antiguidade, o modo de pensar da honra e da vergonha. Na antiguidade era muito comum que as pessoas elas tivessem a sua vida pautada por honra e vergonha. O que isso significa? Que para aquela sociedade antiga, você ter honra, você ser uma pessoa honrada, era aquilo que era mais importante na vida de alguém. Assim, quando alguém era associado a uma pessoa desonrada, essa desonra ela entrava por toda a família. E aí a vergonha era enorme, a vergonha era grande, e as pessoas não sentiam dignidade para viver. Quando nós olhamos o Evangelho, vemos o quanto Cristo Jesus ele trouxe dignidade a pessoas que tinham vergonha. Assim, honra e vergonha são máximas muito fortes e importantes na vida antiga. Por isso, Paulo ele deixa isso muito claro, quando ele diz que, no versículo 12, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Ele sabe que em Cristo Jesus ele não será envergonhado. Ele sabe que entregar a sua vida em amor a Jesus e a sua obra é aquilo que ele mais pode fazer nesse mundo, é aquilo de mais importante, é o tesouro de grande valor encontrado, é a pérola de grande valor encontrada. Paulo ele sabe que em Deus nós podemos confiar de olhos fechados. Em Deus nós nunca seremos envergonhados. Diante do tribunal eterno,
Cristo Jesus será o nosso advogado. E nós não somos salvos não pelas nossas obras, mas pelas obras de Jesus Cristo. Assim, as Escrituras, irmãos, nos convidam a olhar ao Evangelho e observar que em Deus podemos crer em Jesus de olhos fechados. Ele está guardando as nossas vidas. As nossas vidas estão eternamente guardadas nas mãos do Senhor. Paulo conclui dizendo que ele tem certeza, estou certo, estou convicto de que Ele é poderoso, de que Deus é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Então, até o dia da salvação, até o dia da consumação, até o dia onde esse mundo vai passar, até esse dia, nós podemos ter a plena convicção de que o Senhor está conosco, que Ele está labutando ao nosso favor. Nós podemos estar presos nesse momento, guardadas as devidas proporções, mas o Evangelho está livre. O Evangelho está salvando pessoas, de forma que nós não conseguimos explicar. O poder de Deus tem sido manifestado por meio do Evangelho, salvando pessoas durante o lockdown. E Deus nos convida a participar disso. De alguma forma, precisamos, como igreja, nos adaptar a esse momento e entender que a igreja é chamada a ser igreja de Deus também nos momentos de dificuldade. É nos momentos de extrema dificuldade que a igreja é chamada a ser igreja de fato. É agora que nós devemos ser sal e luz desse mundo. É nos momentos onde o mundo e a sociedade mais precisa, nós não podemos nos excusar. Precisamos entender que temos um espírito de poder, amor e moderação sobre a nossa vida. E aí, não nos envergonhemos do Evangelho. Não nos envergonhemos do Senhor e do seu testemunho, porque Deus conta conosco. É essa extrema graça que nós temos de ser co-participantes da graça de Deus salvando as pessoas. Nós temos o grande privilégio de sermos instrumentos do Senhor na salvação de pessoas. Então, nos envolvemos com missões, devemos nos envolver com evangelismo na igreja local, devemos nos envolver em discipular pessoas, porque só assim o mundo será restaurado. Possamos olhar para as Escrituras e nos lembrar que os sofrimentos do tempo presente não se comparam à glória que nos está reservada em Cristo Jesus. Olhemos para as Escrituras e sabemos que os sofrimentos que estão ao nosso favor, de alguma forma eles estão ao nosso favor. Não sofremos em vão, mas sofremos por amor a Jesus. Não sofremos somente por causa dos nossos pecados, mas sofremos pelo testemunho do Evangelho. Se Deus assim o quer, que sejamos presos por amor ao seu Evangelho, para que sua mensagem seja anunciada, que assim o seja. Se o meio que Deus tem para propagar o seu reino é através do sofrimento, que assim o seja. Que Deus cinja os nossos lombos, prepare os nossos espíritos, fortaleça a nossa convicção nos momentos onde estivermos vacilando, para que olhemos para a eternidade e possamos comparar tudo aquilo que passamos, não é nada, diante do peso e da glória da eternidade. Amém? Vamos orar nesse momento, agradecer a Deus. Obrigado, nosso Deus e Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque nesses momentos de dificuldade e de dor, onde temos perdido pessoas que nós amamos, Pai, podemos olhar para o Teu Evangelho e ver encorajamento, Pai. Nesses momentos de dor e dificuldade, podemos olhar para o Teu Evangelho e ver que tudo coopera para o nosso bem, Senhor. Obrigado, Jesus. Nos faz entender a perspectiva do Teu Evangelho, a perspectiva da eternidade, Senhor. Quando estivermos fracos, Pai, coloca pessoas ao nosso redor para nos encorajar. E quando estivermos fortes, Senhor, que possamos encorajar os irmãos que estejam fracos, Senhor. Em nome de Jesus, queremos Te agradecer pela Tua palavra, pela revelação do Teu Evangelho em Cristo Jesus. Abençoa essa igreja, Pai. Faz com que cada vez mais, Senhor, esse povo esteja junto, Pai, em unidade, em comunhão, para não
se envergonhar do testemunho de Jesus. Essa é a nossa oração nesse momento, crendo que o Senhor está conosco em todos os dias da nossa vida. Amém e amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Amém, irmãos. Eu quero agradecer a todos os ministérios, aos irmãos que mobilizaram, oraram, ofertaram. Eu agradeço muito pela vida de vocês, que essa campanha de missões tenha falado mais uma vez no coração de vocês, que vocês possam entender mais uma vez a importância do ID, a importância de ofertar, de orar, de estar querendo saber das notícias dos missionários. Então, muito obrigada, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Agora vamos orar para a gente encerrar. Oremos. Deus amado, Deus querido, Pai, muito obrigada, Senhor.
Obrigada, Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de cada um, Senhor. Nós temos muito o que Te agradecer, Pai. Muito o que Te agradecer, Senhor. Que o Senhor possa estar nos ajudando, cuidando dos nossos corações, que a gente possa sentir o desejo de ajudar os missionários, que a gente possa, todos os dias, Pai, estarmos orando pela obra, Senhor, que ainda é tão grande, Senhor. Ainda temos tanto o que fazer, Senhor, tanto o que fazer, Senhor, que possamos ser usados por Ti, Pai. Eu agradeço pela vida do missionário Mateus, Senhor, que eu sei que nesse momento não é fácil ele vir da sua casa até aqui para estar gravando, Senhor, mas que o Senhor possa cuidar da vida dele, cuidar da esposa dele, a Vanessa, que eles possam cada dia mais sentir o Teu cuidado, o Teu amor, e que eles possam cada dia mais sentir o desejo de estar Te servindo, Senhor. Então, Te agradeço pela vida dos ministérios, Te agradeço pela vida dos nossos pastores. Então, muito obrigada, Pai, por tudo. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.